Pessoal, boa tarde, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Fábio. Estou fazendo um vídeo aqui que nem eu prometi sobre a parte de potência de 10, né? Essa parte de potência de 10 ela é muito utilizada na física, né? Porque a gente trata, a física ela trata de muitos números grandes ou muitos números pequenos. Então, para a gente não ficar escrevendo um número muito grande, por exemplo, 1 trilhão, 1 quadrilhão, a gente faz em forma de potência de 10, né? E como é que a gente faz a parte de potência de 10, né? Depende se a gente vai andar para as casas para a direita ou para a esquerda, né? Então aqui tem alguns exemplos aqui, né? O primeiro exemplo está aqui, ó, representar os números na forma de potência de 10. Então eu tenho aqui, ó, 0,02. Eu vou andar a minha vírgula para a direita, ó. Ela está aqui, a vírgula, tá vendo? Ela está aqui. Então, quantas casas eu vou andar para a direita? Uma, duas casas, né? Se eu andei duas casas, né? E eu parei aqui, ó. Qual é o número que eu tenho aqui? O número que eu tenho aqui é o número 2. Então, esse número 2 ele é onde eu parei, né? O número 2 está aparecendo aqui. Quantas casas eu andei? Duas casas. Só que como eu andei para a direita, então o meu 2 é negativo, né? O meu 2 é negativo. 2 da onde? Do expoente. Quando eu falo potência de 10, eu estou falando que eu tenho uma base de base 10. Lembra lá da potência, que a gente tinha várias potências, né? E daí até a gente viu um exemplo de potência de 10, né? Que lembra que eu falava, quando um número aparece na potência de 10, o número no caso era positivo. Eu não preciso colocar um número, né? Então, se eu não, eu só coloco a quantidade de zeros. Por exemplo, 10 à quarta, né? 10 elevado à quarta. Eu vou colocar 1. E quantos zeros eu vou colocar? 4 zeros, né? 1, 2, 3, 4. Então, 10.000 é 10 à quarta. Agora, nós estamos fazendo o quê? O oposto. Eu tenho 10.000 e quero chegar no 10 à quarta, né? Como é que eu chego nessa parte? Só que além de números grandes, que quando o sinal é positivo aqui no expoente, são números grandes. Quando o sinal é negativo, são números pequenos. Como é que eu sei isso aí? Se eu andar para a direita, é porque o número é pequeno. Então eu tenho que colocar o sinal de negativo. Se eu andar para a esquerda, quer dizer que o número é grande. Então eu tenho que andar para a esquerda, né? Estou andando para a esquerda, o número é positivo. Outro exemplo aqui, ó, item B, 1.300. Ah, professor, mas o 1.300 não tem vírgula, né? Porque a gente sempre anda a partir da vírgula, né? Aqui a gente andou a partir da vírgula, né? Vou até aqui apagar aqui, ó. Né? Onde estava a vírgula aqui, ó? A vírgula está aqui, ó, né? Ó. Ó a vírgula aqui, ó. Eu andei duas casas a partir da vírgula, ó. Uma casa, duas casas. Então, por isso que aqui é 2. Andei para a direita, menos. Ah, por que tem esse 2 aqui, professor? É esse 2 que estava aqui, ó. Né? É esse 2 aqui que aparece aqui. 1.300 não tem vírgula. Quando o número não tem vírgula, a gente coloca a vírgula no final do número. Aqui, ó, como o número é grande, eu vou andar para a esquerda, né? Quantas casas eu vou andar para a esquerda? Uma, duas, três casas, né? Posso andar duas ou três casas. Se a gente andar três casas, a vírgula vai ficar aqui, ó, né? Então vai ficar 1,3 vezes 10. Por que 10? Porque a gente já está falando, é potência de 10. Então, sempre a base, sempre esse número vai ser 10. E o expoente é quantas casas eu andei. Uma, duas, três casas. Então, ficou 1,3 vezes 10 a terceira, né? Que é a mesma coisa que 1.300. Aqui a gente está fazendo com números pequenos, né, pessoal? Né? Mas tem números enormes aqui. Então, o item C, né, o terceiro exemplo. Terceiro exemplo, ó, eu tenho que andar ele, o meu número é pequeno, então eu vou andar para a direita. Então quer dizer que o meu expoente de base 10 vai ser negativo, né? Deixa eu tirar aqui, né? Então quer dizer que o meu expoente de base 10 vai ser negativo. Eu vou dar até onde?
até aqui assim, né? Até aqui, ó, 4,1. Então, quantas casas eu vou andar até o 4,1? Ó, uma casa, duas casas, três casas, quatro casas. Quatro casas e a vírgula parou lá no 4. Então, ficou 4,1 vezes 10. Se eu andei quatro casas para a direita, 10 a menos 4. Então, aqui, pessoal, ó, só para vocês entenderem. Opa, então, 4,1, o que acontece? É o número que ficou aqui, ó, que sobrou aqui, né? A vírgula foi até o 4, ó. Foi depois do 4 e antes do 1. Então, 4,1. Quantas casas eu andei? Quatro casas. Quatro casas para a direita, porque o número é pequeno. Se eu andei para a direita, aqui é negativo. E a base é sempre 10. Por isso que fala potência de base 10. Quando eu falo potência de base 10, eu não vou ter outra base aqui, né? Vai ser sempre a base 10. Vou fazer aqui o último exemplo, né? Qualquer coisa a gente faz aqui o primeiro exercício aqui, tá? O primeiro item aqui, o item A dos exercícios que eu passei para vocês. Então aqui, ó, aqui o número é grande, então eu vou andar ele para a esquerda, né? Quantas casas eu vou andar? Eu não tenho vírgula, então eu coloco a vírgula no final do número. Então eu vou andar uma casa, duas casas, três casas, quatro casas. Então ficou aqui, ó, eu cheguei até antes do 1 aqui, ó. Eu não fui para frente, né? Então ficou 1,5650 aqui no número decimal eu não preciso colocar, quem colocou não tem problema, né? Vezes 10. Quantas casas eu andei? De novo, ó. Uma, duas, três, quatro casas. Então, 10 a menos 4, né? 10 a menos 4, ó. Então, vou colocar aqui de novo, ó. 1,565 vezes 10 a menos 4. Tranquilo, pessoal? É simplesinho, né? Apesar de vocês acharem que é um bicho de sete cabeças, né? É simplesinho. Vou fazer o item A aqui, ó. O item A. Aqui é um número muito grande, então eu tenho que andar para a esquerda. Se é para a esquerda, eu já sei que o meu expoente vai ser positivo. Quantas casas eu vou andar? Ó? Ele não tem vírgula, vou colocar vírgula no final, né? Quando tem vírgula, é a partir da vírgula. Quando não tem vírgula, eu coloco no final do número, né? Então, eu vou andar aqui, ó. Uma casa, duas casas, três casas, quatro casas, cinco casas, seis casas, sete casas. Então, vai ficar 1, vírgula, vou colocar todos os números que estão aqui, ó. 3, 5, 7, 8, né? Vou andar de novo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete casas. Então, 8 vezes, né? Até o número 8, vezes 10 a menos 7. Porque eu andei 7 casas. Vou fazer o item B aqui, ó. Aqui eu tenho vírgula, então eu vou andar a partir da vírgula. Vou andar para onde? Para a direita. Eu sei que é um número pequeno, então o expoente vai ser negativo. Quantas casas eu vou andar? Uma casa, duas casas, três casas, quatro casas, ó. Uma, duas, três, quatro casas, né? Ou se eu quiser, normalmente a gente deixa o valor do número, né? Entre 1 e 9, né? 1 e 9,9, né? Porque eu não sei se a gente vai conseguir ver isso ou não, mas tem uma coisa que chama notação científica, que fica nesse valor. Então, normalmente a gente vai deixar os números na potência de 10, o número vai ficar, né? Toda vez que a gente achar um número entre 1 até o 9,9, né?
Então, a gente vai deixar nessa parte aqui. É obrigatório? Na potência de 10, não. Se a gente ver notação científica, vocês vão ver que é obrigatório. Mas aqui, professor, eu andei e deu 15,65, né? Tudo bem, só que aqui, né, não vai ser menos 4, vai ser menos 3, porque eu só andei 3 casas. Tá correto também. Mas vamos padronizar todo mundo para deixar de 1 a 9,9. Então, se eu vou de 1 a 9,9, eu vou andar uma casa, duas casas. E se eu andar a terceira casa, não vai ser mais um, vai ser 13, né? Então, andei duas casas. Então, vai ficar 1,35. 1,35. Se eu andei duas casas, vezes 10 a menos 2, né? Por que menos? Porque eu estou andando para a direita. Não precisa nem saber se é direita ou esquerda. Se é um número pequeno, né? Se é um número pequeno, o que, que acontece? Vai ser negativo. Se é um número grande, vai ser positivo. É isso que vocês têm que guardar. Então, o que, que vocês têm que guardar dessa matéria? Para mim passar para a potência de 10. Se o número for positivo, a minha base 10 é positiva, né? Aqui está errado, ó. Não é menos 7, tá, pessoal? É 7, tá? Eu coloquei errado, tá? Aqui é 7. Por quê? Porque o número é grande, né? Se o número for pequeno, a base vai ser, a base 10 vai ter o expoente negativo. Então, número grande é expoente positivo, número pequeno, expoente negativo. E o número, eu sempre vou andar as casas para que eles fiquem de 1 até 9,9, né? E lembrando também que zeros na casa decimal não precisa colocar, né? Que nem aqui tinha mais 3 zeros. Poderia ter colocado? Poderia, mas o valor é o mesmo, né? Então, se eu falar assim, ó, 0,1, 0,10 é o mesmo número, né? 0,1, 0,10 é o mesmo número. Então, eu não preciso colocar o zero depois do último número, né? Se eu tivesse zero aqui no meio, eu tenho que colocar, mas depois do último número eu não preciso colocar. E um outro detalhe que eu queria que vocês não esquecessem também é o seguinte, sobre então, deixar entre 1 até 9,9, né? Porque daí todo mundo fica no mesmo padrão. É errado colocar maior? Não, não é errado, mas é aquilo que eu falei para vocês. Se depois a gente for ver um outro conteúdo chamado notação científica, daí ele tem que ficar nesse valor. Então é melhor a gente já deixar nesse padrão, né? Para vocês já entenderem como é que é. E por último, só para a gente finalizar, sempre eu vou contar as casas a partir da vírgula. Se eu não tiver vírgula, que nem é o caso do item A, eu não tenho vírgula, então eu coloco a vírgula no final do número. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, né? Qualquer coisa vocês mandam no zap, no e-mail, né? Ou se não, manda no próprio Google Classroom, tá bom? Obrigado, boa noite, até mais, pessoal.